Um resultado bizarro que aconteceu em 2016, naquela volta do SmackDown, né, conhecido como SmackDown Live, e um resultado que inclusive aconteceu mais de uma vez, 2 vezes. Foi claro, o James Ellsworth derrotando o AJ Styles. E o detalhe é que ele derrotou o AJ Styles em um período que o AJ Styles era o nosso campeão mundial. Então o James Ellsworth, um jobber, um lutador local, aquele magrela James lá, o cara extremamente fininho, acabou derrotando o fenomenal, o cara que tinha o título principal da empresa ali na época. E foi assim, um resultado bizarro. Alguns até acharam engraçado, né? Porque obviamente foi roubado, foi ali com o Ambrose ajudando o James, né? As 2 vezes que isso aconteceu, porque ele estava em rivalidade com o AJ Styles. Mas é aquela história, né? Ainda assim, muita gente criticou, porque como que você faz um campeão mundial perder para um superstar assim? Dentro da storyline ficou engraçado, mas pra moral do AJ Styles ficou um pouco zoado, né? O AJ Styles perder dessa maneira, embora tenha sido roubado, isso também tem que ser colocado, mas realmente foi um resultado bem bizarro. Mais bizarro ainda seria se o James Ellsworth tivesse ganhado o título mundial do AJ Styles, ele até teve a chance, mas como ele já havia brigado, entre aspas, com o Ambrose, ele acabou sendo derrotado facilmente ali e não conseguindo ganhar o título mundial. Isso sim teria sido algo trágico. Outro resultado bizarro aconteceu num combate do Seth Rollins contra o Ratinho e o Jararaca, né? Também conhecido aí por vocês portugueses como o Jamie Noble e o Joey Mercury, né? Que são ali os seguranças do Seth Rollins, mas aqui no Brasil a gente conhece eles como Ratinho e Jararaca porque os comentaristas lá apelidaram eles dessa maneira, né? Que é até mais legal. E eles lutaram com o Seth Rollins, inclusive em 2015, quando o Seth Rollins também era campeão mundial, enfrentando ali 2 caras que, ok, já foram superstars no passado, mas com aqueles papéis que eles estavam, não eram mais lutadores, eram simplesmente seguranças ali, baixinhos, normais, né? Então o Seth Rollins não deveria ter tanta dificuldade contra eles. Mas o Dean Ambrose, novamente Dean Ambrose, né? Estava lá para atrapalhar o Seth Rollins, e depois de atrapalhar o Seth Rollins ali, eles conseguiram derrotar o campeão mundial, fazendo um rolamento ali para cima do Seth Rollins. E o Seth Rollins, então, campeão mundial, perdendo para os seguranças dele, né? Aquilo realmente foi bizarro, foi ridículo, mas ele perdeu. Acabou se dando muito mal ali, porque o Dean Ambrose o atrapalhou. Tem um resultado também bizarro, e esse sim o cara conseguiu ganhar o título mundial. Foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso presidente Vince McMahon, né? Vocês devem se recordar um pouco disso. Ele conseguiu derrotar o Triple H de um episódio do SmackDown, se eu não estiver enganado. E aí era valendo o título mundial e ele ganhou o título mundial da WWF, da WWE. E foi bizarro, né, cara? O Vince McMahon campeão mundial é algo bizarro. Ainda mais derrotando o Triple H. Se ele derrotar alguém já é bizarro, mas ganhar o título é mais ainda. Você pode até citar aqui, por exemplo, o Vince ganhando o Royal Rumble. Só que o Vince depois perdeu a chance dele pra WrestleMania e tal. Então, né, é uma outra coisa. Agora aqui no caso ele derrotou e ganhou o Mundial. Ele tem Mundial na carreira dele. Tem vários superstars que não tem Mundial na carreira, várias lendas inclusive. E o Vince tem. O Vince tem. Então também foi assim, um dos resultados mais bizonhos que tivemos, né? Nós temos também na lista, claro, o caso do Santino Marella. Que assim, depois de um tempo o Santino Marella até conseguiu constituir uma carreira ali até interessante, ganhando outras coisas, mas a forma como ele ganhou esse título da Continental contra o Umaga foi bem na sua estreia, né? Ele era um cara lá da crowd, chamaram alguém para desafiar o Umaga, ele pediu para ser ele, escolheram ele foi lá então, com aquela sua barriguinha de chopp, ele nem tinha físico de atleta nem nada do tipo, nem tinha histórico de atleta. Foi lutar contra o Umaga ali, o Umaga completamente dominante, um monstro samoano. E aí o Bobby Lashley aparece, interfere na luta, ajuda o Santino derrota o Umaga e logo na sua estreia, derrotando o Umaga, conquista o título intercontinental da WWE. Esse foi um resultado também bizarro. Bizarro. É que o título intercontinental nessa época nem tinha tanto valor igual já teve em outros períodos, mas mesmo assim é um título, cara. E mesmo assim é derrotando o Umaga, e você vindo da crowd, na sua primeira luta. Então, é um resultado também assim quase que inacreditável. E o mais recente, claro, inspiração para esse vídeo, é o que rolou no Money in the Bank de 2020, né? Um combate lá que foi aquela corrida para chegar no último andar do Money in the Bank, para subir a escada, para pegar a pasta. O que aconteceu, meus amigos? O nosso querido Otis, que estava presente na luta,
conseguiu ganhar a pasta, né? De um jeito meio controverso ali e tal, a pasta meio que caiu da mão ali do Corbin, caiu da mão do AJ Styles, foi pra mão do Otis e o Otis pegou a pasta e virou o Mr. Money in the Bank. E aí você lembra de um histórico de vencedores, né? O Edge, o CM Punk, o Seth Rollins, o Dolph Ziggler, o Daniel Bryan, o Brock Lesnar, o Braun Strowman, né? Vários caras assim históricos que tiveram essa maleta. E termina então em Otis ganhando um dia, né? Quem poderia imaginar algo assim? Otis Mr. Money in the Bank. Com certeza de todos aqui foi o resultado mais bizarro que já tivemos.